Olá a todos e todas! Estamos juntos novamente nesta disciplina Representação Temática, agora na segunda unidade. Na primeira, a gente entendeu um pouquinho melhor sobre as classificações científicas que inspiraram as classificações bibliográficas tão utilizadas ainda hoje nas bibliotecas. Então, bora lá! Nesse momento, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o processo da classificação, análise, leitura e técnicas dessas classificações nos documentos. Então, bora lá! A gente precisa entender, no primeiro momento, que o sistema de classificação bibliográfica, em geral, tem algumas contribuições, sendo principalmente de servir como instrumento para a distribuição útil dos livros ou dos documentos nas estantes. A gente tem que lembrar, gente, que a classificação bibliográfica principal, criada lá no século XIX pelo Melville Dewey, ela vai ser pensada exatamente para esse contexto de livros. Então, é achar, encontrar, localizar, acessar esse documento, esse livro na estante fisicamente, tá certo? Então, ela tem esse primordial aí, interesse, tá certo? E no segundo momento também a análise da informação, ou seja, essa temática, esse assunto que precisa ser encontrado, acessado pelo usuário. Então, duas características principais quando a gente vai pensar em classificação bibliográfica é a anotação e a hierarquia. E aí, eu faço até uma perguntinha para você. Quem nunca que pega ônibus já correu, deu uma carreirinha atrás de um ônibus, né? Porque muitas vezes, em alguns lugares, a gente decora o ônibus, inclusive, que a gente pega pelo nome. Em algumas cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, quando eu fui, todo mundo indicava o ônibus pelo número. Então, o que se pensa quando a gente fala em notação? Voltando lá para o ensino médio, lá para o início da nossa aprendizagem na matemática. Quando a gente fala em notação, a gente está falando de símbolos numéricos, de uma numeração, tá certo? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a classificação bibliográfica criada principalmente pelo Melville Dewey, inicialmente a CDD, já é dentro dessa lógica, porque o número diferente das palavras é uma linguagem praticamente universal, né, gente? É uma linguagem universal. Então, você vai reconhecer o número 1 praticamente em qualquer lugar. Então, quando a gente fala em notação, dentro da classificação é pensar exatamente isso. O número que eu vou acessar, aquela área do conhecimento, para encontrar a informação, principalmente fisicamente, no contexto da biblioteca, que é o acervo em si, ter acesso a esse acervo. Em outro momento, pensando a classificação, uma outra característica muito importante, a gente tem a hierarquia. O que é hierarquia? Quando a gente pensa, por exemplo, no nosso ciclo familiar. A gente está falando, por exemplo, de avó, mãe e filho. Tem uma hierarquia, alguém veio primeiro. Então, essa questão da hierarquia dentro da classificação é se pensar classes maiores do conhecimento, onde dentro dessas classes maiores existem outras vias de conhecimento, outros conceitos que são trabalhados. Então, a gente tem, por exemplo, a classe 200 é de religião, dentro da classificação bibliográfica. E dentro dessa classificação, essa grande área chamada religião, a gente tem as religiões mais específicas, católica, protestante, entre outras, tá certo? Então, só para trazer um exemplo aí para você. Mas no e-book a gente destrincha um pouco mais sobre isso. Aqui a gente está trazendo de uma forma mais resumida essa conversa, mas fica aí gravadinho para você que notação e hierarquia são principais características de a gente pensar na classificação, tá certo? Uma estrutura de classificação. Em um outro momento, inclusive eu trago esse cenário para o e-book, é a gente pensar na formatação, na composição da informação em si, que ela passa por um ciclo, a informação ela é produzida, ela é tratada e organizada quando a gente pensa nessa classificação dentro do universo da biblioteca. Então, por exemplo, eu produzo um livro, sou autora, produzo um livro. Esse livro, quando ele vai chegar lá na biblioteca, ele vai receber esse tratamento, essa classificação, para ele ficar num lugar específico, ou seja, na área do conhecimento, tá certo? E por que eu vou fazer isso? Porque depois, esse conhecimento ele deve ser disseminado, acessado pelo usuário. E a partir disso, esse outro usuário pode formatar um novo conhecimento, tá certo? Produzir uma nova informação, tá bom? A gente também entendeu, lá no e-book, eu destrincho bem melhor essas questões, que a gente tem que pensar na questão temática, na representação temática de assuntos dentro da classificação de uma forma bem
completa. Então, os assuntos eles podem ser simples, compostos ou complexos. Mas por que isso, professor? Porque nas classificações, em um único livro, a gente pode encontrar, vários assuntos, tá certo? E esses assuntos serem bem específicos. Por exemplo, literatura brasileira no século XX. Então, a gente tem aí um tema e a gente tem, por exemplo, uma especificação histórica, né? Um recorte histórico, tá certo? E em tela a gente tem aí alguns exemplos para você ver. A gente também tem que entender que a classificação ela tem uma decomposição hierárquica, ou seja, tem uma área maior que vai seguir, né, para temas menores, assuntos mais específicos dentro dela. Então, olhando aí, em tela a gente tem ciências sociais, que seria uma grande área que abarca outras áreas, como educação, né, como direito, por exemplo. E dentro de direito, temos aí em tela um exemplo, a gente tem outros tipos de direito. Direito imobiliário, direito civil, direito penal e assim por diante, tá certo? A gente também pode entender a classificação numa perspectiva de hierarquia horizontal. Então, a gente tem uma grande área aí, ciências sociais, e dentro dessa grande área, a gente tem horizontalmente algumas outras áreas, por exemplo, direito, economia, educação e por aí adiante. Mas lembrando a você, no e-book isso está melhor explicado, então não deixa de consultar o e-book, tá bom? Então, gente, essa aula é para lembrar a você das características principais da classificação, que eu falei principalmente no início da aula, que é a hierarquia, né, que a gente tem ali, e também a notação. Toda classificação bibliográfica, ela vai ser pensada dentro desse contexto, tá certo? Então, é sempre bom lembrar. Um sistema de classificação bibliográfica é um esquema hierárquico de assunto que serve para representar o tema global, ou seja, aquele grande tema, aquela grande área do conhecimento, de um recurso por meio de um código. Eita, professora, que complicado, recurso por meio de um código, a gente está falando de um documento, de um livro, por meio de uma classificação. Esse código aí, leia-se uma classificação. Então, seu principal objetivo é promover uma ordenação do acervo, como eu já falei. Esse arranjo, né, dele dentro do acervo, tá certo? Que vai possibilitar a localização do mesmo na estante, a retirada rápida e a devolução para a coleção e inserção de novos materiais, tá certo? E aí, se pensar, né, usando-se um conjunto de notação, como eu já falei, de autor, que vai permitir individualizar os itens, né, dessas obras. Aí, nossa, professora, não entendi nada. Quando a gente coloca, né, o sobrenome do autor, que tem também uma notação, uma classificação por sobrenome de autor, isso vai dar uma diferenciação, por exemplo, para temas que são iguais. Então, se a gente tem, por exemplo, ciências sociais, né, um livro que vai falar de ciências sociais, mas são dois autores diferentes, então, durante a classificação vai ter aquela mesma, né, numeração, que vai ser ciências sociais, mas o sobrenome dos autores vai fazer essa diferenciação. Então, o arranjo na estante vai ficar organizado de toda forma, tá certo? E aí, tá achando complicado, mas não é complicado não, gente. É fácil, é só a gente prestar um pouco de atenção, né? Entendendo como uma classificação, ela é estruturada, tá certo? E aí, dentro da classificação, já falei um pouquinho sobre isso, existe uma notação, né? Que é a simbologia em si, né? Que são os símbolos, os códigos, a numeração dessa própria classificação, tá certo? E aí eu trago mais um exemplo. A gente pensou, né, dentro do e-book em contextualizar tudo isso e você precisa consultar para entender melhor. Mas a priori a gente tem um assunto e depois a gente tem um autor que vai dar essa diferenciação de uma obra para outra lá na organização da estante, tá certo? A gente também tem que pensar na questão da síntese, que pode ser representada, por exemplo, aí em tela, em um assunto como Bibliografia de História do Brasil. Então, qual é o assunto aí? O assunto é uma bibliografia, quer dizer, temas que vão tratar sobre História do Brasil. E aí a gente tem 016, que seria uma numeração, um código, uma anotação que vai representar a bibliografia. E o número 981 vai representar esse outro aspecto, que é história. História de onde? Do Brasil. Então, o 9, que vai representar aquela classe 900, vocês lá no e-book já devem ter entendido, vai representar o tema história. E 81 vai representar a localização, que seria Brasil, tá certo?
E aí, nesse caso, os dois pontos fazem a junção, a síntese desses dois assuntos na anotação, na classificação, tá bom? E aí, tá ficando complicado e ao mesmo tempo diferente, como diz Renato Russo? Mas não tá não, gente, porque classificação é um assunto que não é muito simples, mas ele tem toda uma lógica, toda uma estrutura, toda uma característica, e sim, é preciso conhecer os conceitos e todos esses elementos para a gente aplicar e utilizar corretamente no arranjo de um acervo de uma biblioteca, tá certo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Nos fóruns eu estou lá para a gente discutir, tirar dúvidas, tá certo? Então bora lá que a gente ainda tem mais uma unidade, mais uma semana. Até lá!